noite, irmãos. Estamos todos reunidos aqui mais uma vez na presença do Senhor, em lugares diferentes, mas reunidos de forma atípica, de forma diferente, mas reunidos. Nós temos certeza de que assim como o Senhor está aqui, o Senhor está aí. Assim como Ele vai falar nos nossos corações aqui, eu tenho certeza que Ele quer falar do seu coração aí onde você está. Nós vamos cantar essa canção e nós queremos trazer esperança para você. Se talvez você estiver cansado, não perca a fé, o Senhor pode recuperar as suas forças. Se talvez você estiver abatido, não se deixe abater, clame ao Senhor, contemple ao Senhor e Ele vai recuperar as suas forças. Talvez você esteja temeroso, seu coração esteja temeroso nesse momento de pandemia, mas contempla ao Senhor, se apega ao Senhor, porque o Senhor é poderoso e não há nada a temer. Contempla ao Senhor, porque Ele vem para te
como é bom a gente adorar esse Deus tremendo, esse Deus de milagre, esse Deus de promessa. E eu convido você para que neste dia abra a tua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8. Faremos a leitura a partir do verso de número 31. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, a partir do verso de número 31. As provas e a certeza do amor de Deus. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? E é Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez ou perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Porém, em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daqueles que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Redentor. Amém. Como é bom a gente adorar a esse Deus tremendo. Que a paz de Deus seja convosco aí na tua casa. Irmãos, passaremos para alguns rápidos avisos. O primeiro é que, como vocês viram, a gente está aqui no primeiro templo da igreja, né? Para quem é mais antigo, sabe que aqui foi o primeiro templo da igreja, né? Nós voltamos para cá porque o nosso templo, o terceiro templo, né? Ele está em manutenção, ele está em obras, né? Então a gente está com alguns serviços lá. De calha já está praticamente finalizando, né? O serviço de elétrica já está pronto, né? Então na terça-feira inicia-se o forro e posteriormente a iluminação, né? Vai ficar bem bonito. Tempo bacana para adorarmos ao Senhor. Irmãos, por consequência dessas obras, o retorno dos cultos, ele se dará no segundo domingo de novembro. Por quê? Porque, irmãos, a gente vai ter que pintar a igreja, né? Devido às obras que nós fizemos, a gente vai ter que pintar a igreja. Tivemos que quebrar algumas paredes, passar massa, então não seria muito prudente a gente retornar para depois parar de novo, né? E a igreja está uma bagunça, irmãos, essa é a verdade, né? A obra não tem o que fazer. Então esteja intercedendo, porque no dia 2 de novembro nós retornaremos com uma linda festa aqui nessa igreja. Será a inauguração da reforma do templo, vai ficar um templo bem bonito. Eu tenho certeza que todos nós estaremos aí prontos para adorar ao Senhor. E aproveitando, no segundo sábado de novembro a gente vai fazer um mutirão para limpar a igreja. Por quê? Porque a igreja está muito bagunçada, irmãos. Então só nós não conseguiremos. Então a gente precisa da sua ajuda. Com cuidado, com máscara, vem aí e faça ali a obra. Amém? O próximo aviso é que o acampamento ele vai ser remarcado. A gente vai passar a data certinho, então fique em paz, não ocorrerá em novembro, já era bem visível. Então nós enviaremos uma nova data para o nosso retiro e será uma oportunidade da gente adorar ao Senhor. E o nosso último aviso, que nós estamos com o projeto Crescer, né? O projeto Crescer é aquele projeto que nós temos como propósito fazer um instituto teológico, né? Abordar temas da Bíblia, da teologia, principalmente do discipulado, né? E provavelmente esse projeto se inicia no próximo ano, mas até lá a gente vai ter alguns esquentas, né? A gente vai compartilhar algumas lives. Eu tenho certeza que vai ser um projeto bem sucedido, né? Como tem sido tudo que tem sido feito aqui na igreja, né? E esse é muito importante, irmãos, que é o nosso crescimento espiritual. Então você quer aprender mais de Bíblia, mais da palavra do Senhor. Se você conhece alguém que não é aqui da igreja e tem esse anseio, vai sondando aí, que em breve a gente vai lançar as datas certinho e vai ser uma oportunidade muito bacana da gente estudar a palavra do Senhor. Amém? São esses os avisos e vamos adorar o nosso Deus. Todo tempo é tempo de adorar ao Senhor. Vamos adorar. Vem, esta é a hora da adoração.
seguros nós estamos nos braços daquele que primeiro nos amou. Vamos cantar. Em teus braços é o meu descanso.
estiver cansado. Você pode confiar nesse amor quando você estiver abatido. Você pode confiar nesse amor quando você estiver desanimado. Você pode confiar nesse amor até mesmo quando você quiser se afastar do Senhor. Confie no amor do Senhor, porque Ele é perfeito. O toque do Senhor é perfeito. Esse amor não vai te machucar. Esse amor não vai falhar. Esse amor não vai te deixar, porque o amor do Senhor é perfeito. É assim, ó. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. É o toque mais puro. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. Ele se achega a você sem nenhuma outra intenção. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. Você pode se apegar a esse amor. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. Você pode cantar o toque mais puro. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. Vamos cantar mais uma vez pra gente não esquecer. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, o amor mais seguro. E se eu passar pelo vale? E se eu passar pelo vale? Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és Aleluia. E você pode descansar, porque Jesus é o bom pastor que carrega essas ovelhas nos braços. E Ele mesmo diz que aqueles a que o Pai entregou para Ele, das mãos dele, ninguém mais pode tirar. Por isso você pode descansar. Por isso você pode descansar nesses braços de amor. Glória a Deus. E nós vamos... Amém, irmãos. Vamos passar para o nosso momento de dízimo e de oferta. Irmãos, se tem uma coisa que a gente leva muito a sério aqui, é a temática da transparência. A igreja sabe que nós somos muito transparentes com as coisas, né? E quando a gente tem essa característica de uma transparência, isso nos possibilita e também tranquiliza o nosso coração para falar sobre alguns temas. E um desses temas é o dízimo e a oferta. Como todos sabem, a nossa igreja é uma igreja de periferia, uma igreja de bairro, uma igreja de um povo simples, assim como eu, assim como você. E nós só podemos fazer com que as coisas aconteçam neste lugar quando eu me junto a você e quando você se junta a mim. Quando junto nós nos unimos em oração e clamamos para que Deus Ele faça a obra dele neste lugar, as coisas tremendas que Ele tem feito. Mas também quando a gente se une em um único propósito, entendemos que faz parte do nosso chamado sustentar a obra do Senhor. O dízimo para nós não é uma obrigação. Ninguém é obrigado a dar o dízimo, a gente é muito claro nesse sentido. Mas quando nós entendemos, quando a gente passa por essa percepção
E acima de tudo, quando nós acreditamos na obra, a gente investe. Porque tem muita gente, irmãos, que investe em time de futebol, vai lá e coloca o sócio torcedor, às vezes paga R$1.000 por mês, e às vezes acha ruim o irmão que dá ou doa, entrega R$100 na igreja. Tem muitas pessoas que torram dinheiro com álcool, bebidas alcoólicas, destroem, mas muitas vezes não se dispõem para contribuir um pouco com a igreja em uma campanha de cesta básica. Quando nós acreditamos em algo, irmãos, a gente investe. Eu acredito na obra do Senhor, eu creio no reino de Deus. Assim como te alcançou em um dia, assim como me alcançou, eu quero que outras pessoas sejam alcançadas. Mas para isso, nós precisamos se juntar em oração, mas também com o nosso coração e com a nossa contribuição. Então você que quer fazer isso, você que quer ofertar, depositar na obra do Senhor, devolver um pouco daquilo que Deus tem te dado, eu convido você a fazer isso. Faça isso, vai estar passando aí a conta da igreja aí embaixo no vídeo, na transmissão. Você pode fazer aí por meio do seu depósito ou entregar ou devolver quando a gente retornar às atividades. Mas irmãos, independente de como você fizer, faça isso de uma única forma, com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar tremendamente, porque o nosso Deus é maravilhoso. Deus, ele não tem dívida conosco. Deus, ele sempre nos abençoa. Nós que estamos em dívida com Deus, porque Deus ele faz, ele entrega. Então vamos junto, principalmente nesse período de obra. Vamos terminar essa obra, fazer um negócio de primeira, todos juntos para a obra do Senhor. Amém? Enquanto você faz isso, estaremos entoando o cântico Quem nos separará do amor de Cristo.
dependendo do que você estivesse fazendo, na hora que os céus se abrissem e ele voltasse, você não subiria, você ficaria aqui. E eu era uma criança, mas eu guardei aquilo no meu coração. E às vezes eu estava fazendo alguma coisa, às vezes até errada mesmo, e eu me lembrava daquela pastora dizendo que se Jesus voltasse naquele minuto ou naquela hora, eu não subiria, eu ficaria. Mas aí, com o passar do tempo, eu aprendi que não é assim que funciona. Que o amor do nosso Deus, ele é eterno. Uma vez salvo, salvo para sempre. Então nada pode me separar do amor de Jesus. Assim como nós cantamos e assim como está escrito na Bíblia, como o pastor já leu, nada pode nos separar do amor de Jesus. Nem mesmo os meus pecados. Os meus pecados, eles não agradam a Deus. Eles entristecem o coração de Deus. Por isso que a nossa luta tem que ser uma luta contra o pecado. Tem que ser uma luta em prol de uma vida em santidade. Mas nem mesmo os meus pecados podem me separar do amor de Deus. E essa verdade, ela é confortante quando a gente entende. Quando a gente entende que no dia que Jesus voltar, no dia que os céus se abrirem, nós vamos subir, porque nada pode nos separar do amor de Deus. Vamos cantar? Seu nome é Príncipe da Paz e nós o adoramos nessa noite, amém? Gostaria de convidar o pastor Geraldo que vem aqui à frente. Passaremos agora pelo momento da palavra. Palavra do Senhor à tua igreja, palavra do Senhor ao teu povo. Nós vamos também aproveitar e orar pelas crianças da nossa igreja. Se Deus quiser, em breve retornaremos, faremos ali uma linda festa ao Senhor. E nós contamos aí com a tua participação, com certeza. Então convido o pastor Geraldo que vem aqui. Vamos orar, pedindo para que Deus abençoe a palavra. Alguém postou no grupo essa semana uma foto que eu achei engraçada. Era alguém falando com Deus: Deus, fala comigo. Aí Deus dava uma Bíblia e falava: eu já escrevi, né? Deus, ele fala por meio da palavra. Palavra é lâmpada para o nosso pé e luz para o nosso caminho. Ele fala por outras situações, né? Deus, ele é o mesmo, diz o livro de Hebreus. Ontem, o hoje, será eternamente. Deus, se ele quiser levantar alguém na rua para falar com você, assim ele o fará. Mas a gente tem a plena certeza de que a palavra do Senhor é a Bíblia. E é por meio dela que nós refletiremos essa noite. Deus, abençoe a vida do pastor Geraldo, ó Pai, servo amado. Abençoe a vida dele, cada palavra seja uma palavra sua, antes de mais nada, ó Pai, e que alcance o nosso coração, ó Pai. Fala conosco, ó Pai, abençoe a nossa vida, que possamos sair daqui muito melhor do que entramos. De igual modo, seja com as crianças, ó Pai, abençoe a vida delas, desde pequeno, que elas possam compreender e entender a sua palavra, ó Pai. Nós nos alegramos em Ti e Te desejamos em todo o tempo, ó Pai. Muito obrigado, principalmente por Jesus, que é o nosso Redentor. Amém. 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 Glória a Deus. Muito feliz, sempre feliz compartilhar a palavra do Senhor. Eu tenho muitas alegrias na vida, sempre falo isso, mas a minha maior e primeira alegria é servir ao Senhor, é compartilhar as bênçãos que o Senhor derrama sobre minha vida. É um desejo ardente e intenso também de querer fazer Jesus conhecido na vida das pessoas, para que elas experimentem também essa graça maravilhosa, esse toque profundo, esse puro amor,
esse amor que não pode nos separar dele, esse amor que traz vida, que traz esperança. Isso é tremendo, isso é um pulsar no meu coração diariamente, desde quando Jesus entrou na minha vida, quando ele foi lá onde eu estava perdido e me resgatou, me buscou, me trouxe para a sua presença, para a sua maravilhosa luz. Eu me sinto assim. Espero que esse amor só cresça e que possamos, unidos, de mãos dadas também como Igreja de Cristo, anunciar o poder de Deus através, o poder e o amor de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Amém? Eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 10. Diz assim a palavra do Senhor: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele também de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? O tema dessa prédica, dessa pregação, é um pecador perdoado e transformado. Um pecador perdoado e transformado. Eu queria falar um pouco a respeito de Jesus com vocês. Antes, porém, como introdução, falar sobre a busca do ser humano para se tornar um ser melhor. Um ser melhor. Antes de entrar diretamente na pessoa de Jesus. E eu quero que você acompanhe a minha linha de raciocínio para você entender bem, porque de forma, às vezes até meio que sutil, nós pensamos assim, mas eu quero elaborar aqui dentro desse pensamento algumas coisas para isso ficar bem patente, bem firme dentro do nosso pensamento, para trazer esclarecimento nesse sentido. Porque nessa busca, que é uma busca milenar do ser humano para se tornar uma pessoa melhor, e dentro dessa busca milenar, muitas coisas boas aconteceram. O homem obteve sucesso em muitas coisas e continua obtendo, mas não de forma plena, para de fato transformar a vida do ser humano. Então, nós temos aí como aliados do homem, nessa busca de tornar o ser humano melhor, nós temos aí as ciências, as variadas ciências existentes. Nós temos aí também a tecnologia, nós temos a filosofia, nós temos dentro da ciência especialmente a médica, que tem feito descobertas diariamente e trazem bastante
proveito muito significativo para melhorar a vida do ser humano, para deixar o ser humano uma pessoa melhor. Hoje, nós podemos dizer, especialmente dentro do nosso contexto, olhando para trás, que nós podemos dizer e afirmar isso, que hoje se vive mais e melhor, comparado com algumas décadas atrás. Por causa disso, por causa dessa busca, por causa dos estudos, por causa da ciência médica e de todas as demais coisas aí. Nós temos as vacinas que foram inventadas, nós temos aí os coquetéis também de remédios que pessoas morriam precocemente, hoje não morrem mais de certas doenças, porque diante desse estudo da ciência médica, isso já foi superado. Estamos vivendo um momento terrível, é verdade, com a questão do coronavírus. Existe uma busca intensa aí por uma vacina. Alguns aí falam que ela estará funcionando rapidamente. Eu não acredito assim tão rapidamente, porque é uma questão de estudo, de experimentos, e isso leva um pouco de tempo. É que existe esse desejo, esse afã de ver esse problema solucionado. E isso com certeza depois de pronto vai trazer uma melhora também na vida do ser humano. Então, tudo isso tornou a vida do ser humano melhor. Quanto à questão da tecnologia, da ciência tecnológica, isso também é muito claro. E podemos dizer que nos últimos, é uma questão milenar, mas podemos dizer que no último século, de repente entre 50 e 100 anos, muita coisa melhorou e facilitou a vida do ser humano. Ainda que seja a realidade de poucos, não é da grande maioria. O mundo existe 7 bilhões de pessoas. E quem vive dentro de uma cidade como São Paulo, vive dentro de uma outra realidade. Das grandes cidades, vamos dizer assim, né, das grandes capitais mundiais. Porque em muitos lugares, essa tecnologia não chega também, não chegou. Então não melhorou. Há muita gente ainda passando fome, há muita gente que ainda não tem um celular em suas mãos. Então mas não podemos negar que essa tecnologia, ela foi inventada para melhorar a vida do ser humano. E quem tem acesso a isso, tem a sua vida facilitada, né? Então, mas é preciso que chegue na mão de todos. Isso seria o viável. Nós temos aí, né, dentro da tecnologia, os aviões, os computadores, os celulares, o maquinário industrial, o maquinário agrícola, tudo isso aí como invenção, como capacidade que Deus deu ao homem, tem trazido uma melhora, trouxe uma melhora à vida do homem e ajudam em muito a vida de todos, isso não há dúvida. Se a gente for para o campo do estudo, do campo do pensamento, da filosofia, também, né? Muitos dentro da filosofia de pensamento se melhorou bastante. O homem tem aprendido a pensar, a questionar, a fazer perguntas, por que assim, né? Por que pode melhorar, por que não pode ser de outro jeito. O grande pensador Platão, ele dizia que a sociedade, ela reflete as suas pessoas, ou seja, a sociedade é aquilo que as pessoas são. Então, nós temos aí dentro da filosofia do pensamento também, essa questão aí que trouxe melhora para a vida do ser humano. O conhecimento, ele ajuda em muito isso daí, tá ok? Então nós temos aí, mas qual é a questão a ser resolvida? Qual a questão a ser resolvida? Porque o ser humano, diante de tudo isso, dentro dessa construção de pensamento, ele já era para ser uma pessoa bem melhor do que é. Bem melhor.
nós percebemos que tudo isso ajuda. Muitas pessoas se tornam melhores com todo este artefato, vamos dizer assim, de condições. E a vida melhora, o ser humano também. Mas a mudança, o que eu quero dizer aqui, é que é uma coisa que vem de fora. É uma coisa que vem de fora. E a questão aí a ser resolvida, dentro do coração do ser humano, dentro da vida humana, tem que ser de dentro para fora. Porque é a essência do homem que precisa ser transformada, é a essência do homem que precisa ser mudada. Então, nós percebemos que, com todo respeito à ciência, à tecnologia, à medicina, à filosofia, todas as artes, né, de estudo, com todo respeito, elas não são suficientes para mudar o ser humano. Para mudar o ser humano, verdadeiramente. Para transformar o ser humano numa pessoa boa, numa pessoa que só faça o bem, numa pessoa realmente diferente. E, infelizmente, a questão para essa resposta, então, porque a pergunta seria, então, quem tem esse poder, ou como o ser humano seria transformado? Como que ele seria mudado na sua essência? E a resposta é simples. A resposta, ela não é difícil. A resposta é simples. Porque, como eu disse, tudo isso daí é um trabalho feito pelo ser humano. Eu disse que, com todo respeito, eles não são suficientes. Mas eu quero fazer uma menção aqui honrosa a todo mundo que trabalha nessas áreas. Todo mundo que imprime a sua vida um ritmo acelerado, podemos dizer assim, para tornar a vida do ser humano melhor e para tornar o ser humano uma pessoa melhor. Nós comemoramos aí no dia 15 o Dia dos Professores. E nós temos aí atrás da tela aí professores. Parabéns, professor. Nós temos aqui no grupo de pessoas que estão aqui trabalhando aqui na igreja para que esse culto chegue até a sua casa. Nós temos professores e professoras aqui. Parabéns para vocês, porque o mundo ele melhorou bastante por causa de você, por causa da sua vida, pelo que você faz em prol do ser humano, das crianças e da sociedade, na construção de um mundo melhor. Mas a questão o problema que reside na essência do ser humano, como isso pode ser mudado, como que o homem pode ser transformado. E quem tem a solução do problema, como disse o pastor Rodrigo aqui na sua oração, quando intercedeu por mim, ele mencionou, a resposta está dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus. A resposta está aqui dentro. E dentro desse texto que eu compartilhei com os irmãos, aqui nós temos um exemplo, entre multidão de exemplos que existe dentro da Bíblia. Mas eu queria compartilhar com vocês a transformação que foi efetuada na vida deste homem, Zaqueu. Zaqueu, ele vai ter a sua vida transformada através de um encontro com Jesus, através de um relacionamento com Jesus que ele não esperava ter. Quando Zaqueu ele ouve falar de Jesus,
ele é movido por uma curiosidade de saber quem era Jesus. E ele vai fazer algumas coisas aqui interessantes que nós vamos analisar para ter a sua vida transformada. Eu quero mencionar, eu falei de ciência, falei de tecnologia, falei de medicina, mas eu quero trazer à tona uma questão também, que é a questão religiosa. Porque a religião, ela entrou dentro desse negócio, podemos dizer assim, como uma resposta para a transformação da vida do ser humano. Como eu disse, não é suficiente. A religião também não é suficiente para transformar a vida do ser humano. Ela tem o seu papel dentro da sociedade, é importante, não tem como negarmos isso, mas ela não é suficiente por si só para transformar a vida do ser humano. E nós vemos isso na vida de Zaqueu. Zaqueu, ele era um homem rico, era um homem que provavelmente colocava toda a sua segurança naquilo que ele possuía, no seu dinheiro. No entanto, quando ele tem um encontro com Jesus, ele vai tirar a segurança que ele tinha no dinheiro e ele vai depositar em Jesus essa confiança. Ele passa por uma crítica aqui, juntamente com Jesus. Por quê? Porque diante daquele povo, das pessoas que estavam ali ao redor, eles começam a criticar Jesus. A palavra de Deus diz que eles murmuravam, mas isso é uma crítica que eles estão fazendo, julgando Zaqueu, porque eles consideravam ele um homem pecador, um homem que não era digno de fazer parte da linhagem de Abraão, porque ali havia muitos religiosos e que se consideravam como parte da família de Abraão, do patriarca Abraão, e eles criticam Jesus também, porque eles dizem assim: está vendo esse aí? Ele come com pecadores. Então, na realidade eles estão dizendo, murmurando, que Jesus não era tão santo assim, como estava demonstrando ser aquele que veio dizendo ser o Filho de Deus, o Filho do homem, se referindo a Deus. E Zaqueu, ele vai tirar tudo isso, ele vai vencer tudo isso e vai colocar em cima de Jesus. A sua base agora é Jesus Cristo. Então Jesus vai transformar a vida de Zaqueu. E eu quero explorar os resultados desse encontro aqui com vocês, para vocês perceberem como que a vida de Zaqueu foi transformada de dentro para fora. Não foi não foi o dinheiro, não foi o poder, não foi a religião. O que transforma a vida de Zaqueu vai dentro da sua essência, como homem pecador que ele era, assim como somos todos nós. Então, para o mundo ser um mundo melhor, para o ser humano se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa diferente, ele precisa ter a sua essência mudada, não apenas esteticamente, não apenas de forma exterior, mas sim de dentro para fora. E os resultados é maravilhoso, porque existe aqui o que? Uma metanoia. Dentro desse encontro com Jesus, o que é a metanoia? É a transformação de mente. Zaqueu teve uma mudança profunda no seu coração, que faz ele pensar diferente, que faz ele ver as coisas de modo diferente. E o resultado disso acontece através de atitude prática. Prática é ato, é gesto. E nós vemos isso claramente no verso 8. O verso 8 diz assim: Zaqueu se levantou depressa, ou seja, rapidamente, e ele disse ao Senhor, olha a transformação aqui, ao efeito da mudança radical que acontece no seu coração e na sua mente. Ele diz assim: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens.
É difícil para um rico, né, fazer isso. A palavra de Deus diz, Jesus diz que é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico adentrar no reino dos céus. Porque nós sabemos que a riqueza, quem é rico, quem conquistou muito dinheiro, coloca toda a sua segurança muitas vezes nesse pilar, o dinheiro. E Zaqueu, ele dá uma demonstração maravilhosa de mudança, de transformação genuína. Porque ele tira a base que ele tinha como segurança, ou seja, o dinheiro, e transforma isso numa base segura em Cristo Jesus. E a demonstração disso é que ele resolve dar a metade dos seus bens, 50% de tudo que ele tinha. E a palavra continua, ele vai mais além ainda, porque ele diz assim: e se tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Olha que transformação maravilhosa. Então, o olhar de Zaqueu, ele muda completamente. Um cara que era voltado para si, para o seu umbigo, para o seu ser, para o eu egoísta, o eu egocêntrico, aquele que pensa só nele, agora começa a pensar nos outros. Então Zaqueu entende a dinâmica do Evangelho de Jesus Cristo. Sem saber, sem conhecer muito a Jesus ainda, Zaqueu conhecia daquilo que ele ouvia falar, da fama de Jesus. Mas ele coloca em prática uma das coisas mais belas que Jesus diz a seu respeito: que ele veio ao mundo para servir e não para ser servido. E Zaqueu já coloca isso em prática, porque ele já começa a partir desse encontro a se preocupar com os outros. Uma forma de demonstrar toda a sua gratidão a Deus, toda a sua gratidão a Jesus, por meio do seu servir ao próximo. E não é isso que o Evangelho ensina? A cruz, ela não tem essa simbologia de que, conectados com Deus, servimos a Deus e servimos ao próximo, as pessoas que estão do nosso lado? Então, Zaqueu entende bem o Evangelho. Zaqueu entendeu o Evangelho de forma profunda, de forma intensa, de forma maravilhosa, e já saiu desse encontro praticando aquilo que ele aprende com Jesus. E aqui eu quero destacar na pessoa de Jesus alguns fatos que impressionam bastante. Primeiro, Jesus, ele sempre se relaciona com as pessoas de forma pessoal, de forma amorosa. Jesus, ele não trata as pessoas de longe, ele traz as pessoas para perto. É proximidade, é olho no olho, é relação pessoal. Isso é tremendo na pessoa de Jesus, porque Zaqueu se sente valorizado por ele. Aquele que era desprezado por todos, aquele que era tido como um pecador, encontra na pessoa de Jesus o valor que todo ser humano merece, porque Deus valoriza aquilo que ele criou. Então Zaqueu, ele sai valorizado, a sua autoestima melhora, ele se vê recompensado pelo olhar de Jesus. Então Jesus é aquele que se relaciona com as pessoas. Jesus quer se relacionar com você, você que está me ouvindo, que está aí do outro lado. O nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Criador dos céus e da terra, não é um Deus distante, é um Deus próximo, é um Deus que interage com as pessoas, é um Deus que, quando é chamado, quando se clama pelo seu nome, Ele responde, Ele vem ao nosso encontro, Ele ouve a nossa voz, Ele ouve você, onde você estiver, esteja você do jeito que estiver, os olhos do Senhor estão atentos à sua vida. Jesus, Ele se importa com as pessoas, com as suas dores, com as suas necessidades, com os seus dilemas, com as suas complexidades. Jesus é o maior interessado em nossa vida, em nosso bem. Ele quer transformar a nossa vida. Ele enxergava Zaqueu
de modo muito particular, e Ele enxerga você também. E não somente Jesus enxerga as questões, as necessidades físicas, Ele percebia e percebe o que é mais profundo, que vai dentro do nosso coração, que está lá guardadinho, que você não contou para ninguém. Ele sabe do que se passa com você, e Ele é o maior interessado. Ele consegue entender a necessidade da alma de cada um, de cada ser humano. Isso é tremendo, isso é maravilhoso, isso é impressionante, porque Jesus, Ele quer uma relação pessoal, e é por isso que Ele procura Zaqueu. E Zaqueu sai transformado deste encontro. E sabe qual é a boa notícia que eu quero dar para você hoje? É a mesma notícia que está aqui registrada na palavra de Deus. Essa boa notícia que vem transformando vida durante todos esses milênios, de quem se encontra com Jesus, tem a sua vida transformada. Jesus, Ele abençoou todas as pessoas que cruzaram seu caminho. Ninguém que foi ao encontro de Jesus saiu vazio. Todas as pessoas foram abençoadas, foram transformadas pela sua presença. Alguns precisavam de curas, encontraram a cura física. Surdos ouviram, mudos falaram, paralíticos andaram, leprosos foram curados pelo poder de Deus. Outras pessoas precisavam de esperança. A vida estava sem sentido, sem razão. Havia uma mão de ferro sobre a vida das pessoas, tanto do âmbito religioso, quanto do âmbito político, do sistema podre, que não é uma marca dos nossos dias, é uma marca que acompanha o ser humano durante toda a sua existência, e Jesus veio quebrar com isso também. Então pessoas que estavam sem esperança em Jesus, encontraram razão para viver, encontraram motivo para levantar, para viver da melhor forma a vida que Deus lhes deu. Outras pessoas precisavam de libertação, pessoas possessas, pessoas dominadas pela mão religiosa da época. Em Jesus elas encontraram a libertação. Mas todos que o encontraram, que foram ao seu encontro, saíram transformados pelo imenso poder de Deus, manifestado na pessoa de Jesus Cristo. E é justamente isso, porque a palavra de Deus, justamente isso, no verso 10. Olha o que a palavra de Deus diz no verso 10. Porque o Filho do Homem, Ele veio buscar e veio salvar o perdido. É isso que Jesus veio fazer. E hoje Ele está aqui, hoje Ele está presente, te convidando também para ter a sua vida transformada, para você se transformar numa pessoa melhor. Aquilo que a ciência não pôde fazer, que a filosofia também não pôde, que a tecnologia não faz de forma profunda dentro do ser humano, Jesus faz. Ele tem o poder de transformar a sua vida, e Ele quer transformar. Ele tem o poder de te salvar, e Ele quer te salvar. Ele tem o poder de te perdoar, e Ele quer te perdoar. Essa é a boa notícia que eu tenho para te dar. É uma notícia simples, porém poderosa. Zaqueu compreendeu isso e abriu seu coração e demonstrou isso através de atitudes práticas na sua vida. Eu queria orar com você. Eu queria que você fizesse uma oração. Você tem a liberdade de falar com Deus com as suas palavras. Você tem o poder que Deus lhe dá de chegar para Ele com toda a reverência, com todo o amor, com todo o cuidado e falar: Senhor, eu também preciso de Ti, assim como Zaqueu precisou, eu também preciso. E eu quero, Senhor, ter a minha vida transformada. Eu estou precisando ser curado na minha alma, nas feridas que foram causadas pela vida.
Eu tenho traumas, Senhor, existenciais dentro do meu coração, dentro da minha mente. Eu preciso de esperança. Eu preciso de uma cura, Senhor, no corpo e na alma. Tenha misericórdia de mim, Senhor. E eu digo para você que Ele está ouvindo a sua oração, que Ele ouve o seu clamor e que Ele se apressa em vir ao seu encontro. Então a minha oração hoje é que você faça como Zaqueu, que você desça do seu egoísmo, desça daquilo que você tem colocado a sua segurança, desça daquilo que você construiu como valores, mas que não tem o poder de mudar a sua vida, e coloque isso em Jesus Cristo. Eu tenho certeza absoluta que a partir daí, deste encontro, a sua vida será transformada. Você se tornará um filho de Deus, uma filha de Deus, terá uma vida melhor, com a promessa de vida eterna. Vamos orar? Senhor Jesus, hoje eu tenho pressa, assim como Zaqueu teve pressa de te encontrar, eu também quero te encontrar, Senhor. Por isso, Senhor, eu coloco a minha vida nas tuas mãos, para que o que o Senhor fez através de Zaqueu, na vida de Zaqueu, o Senhor faça através da minha vida, comigo também. Ou seja, transformar a minha vida. E eu quero te agradecer, Senhor, pelo encontro contigo, porque através desse encontro, a minha vida é transformada. A minha vida tem sido transformada. Eu quero te seguir, eu quero te amar, eu quero caminhar contigo, Senhor. E é no teu nome, Jesus, que eu oro. Aceita, Senhor, esse pobre pecador. Transforma a minha vida, como o Senhor fez com Zaqueu. Amém. E toda língua confessará. A maravilhosa graça de Jesus, que o amor de Deus Pai, que as divinas consolações e o fogo do Espírito Santo seja contigo, comigo, com a EPI do Valo Velho, com todos os missionários espalhados pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe sua semana poderosamente. Vamos entoar toda a língua.